Você trabalhou o ano todo, está no aeroporto, indo para as merecidas férias em família. De repente, o céu fica escuro e começa a chover forte. Um temporal daqueles. Mas afinal de contas, se voar na chuva é seguro, por que os aeroportos fecham? Aqui de Portugal, Saudações Aeronáuticas, tudo bem? Tudo bem. A época de chuva é conhecida pelos transtornos que acontecem na aviação. Os aeroportos fecham, os voos atrasam, os voos são cancelados. E quando esse tipo de coisa acontece, principalmente no Rio, em São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, isso dá efeito no Brasil inteiro, porque a malha aérea do país ela é centralizada nos aeroportos dessas cidades, que são hubs nacionais. Brasília é um hub também, mas lá não ocorre tanto efeito climático assim. Mas independente do tamanho do aeroporto, quando chove e ele tem de fechar, o que geralmente acontece é um efeito cascata. Por exemplo, um avião está escalado para fazer um voo entre Recife e Fortaleza. Só que esse avião vai vir de Guarulhos e não consegue sair de lá porque está chovendo forte. Então o voo pode ser atrasado ou até cancelado. E aí os passageiros que só queriam chegar em Fortaleza acabam passando um transtorno gigantesco por causa de uma chuva a 2.000 quilômetros de distância. Só que quem causa esse transtorno todo nem é a chuva em si. Ela até ajuda os motores a terem um pouquinho mais de potência, além de dar aquela lavadinha básica de graça ali no avião, né? Então, é seguro voar em dias que está chovendo, tá? Só que algumas coisas que vêm junto atrapalham as decolagens, pousos e operações em solo. Sabe o que não atrapalha nunca as operações em solo? Não sei. Chuva, sol, calor, frio. As roupas tecnológicas da Insider. E se eu fosse você, eu aproveitava o cupom LITO15, 15% de desconto que só vai ser válido até o dia 17 de setembro, hein? Esse cupom é especial, é da Semana do Consumidor. Então, ó, LITO15 até o dia 17 de setembro. Se é a sua primeira vez, agora é a hora de finalmente adquirir a sua primeira Insider. Se não é a sua primeira vez comprando na Insider, diz aí, qual que foi o primeiro modelo que você comprou, hein? O meu foi uma undershirt branca que eu usava por baixo do uniforme quando eu trabalhava no aeroporto. E a última foi mais uma tech t-shirt. E claro, as confortáveis cuecas boxer, né? Que são as best sellers da Insider. E já que eu tô falando de chuva, bem que eu podia falar dos tecidos hidrofóbicos das bermudas da Insider, né? Mas vai ficar para outro dia isso, para outra hora, tá bom? E o link tá onde? Tá na descrição. E o cupom tá onde? Tá aqui, ó, LITO15, 15% de desconto. Até o dia 17/9, então corre, tá? Voltando. A primeira das coisas que impactam as operações de solo são os raios. Num pátio de aeroporto sempre tem muita coisa acontecendo. Entre elas, abastecimento de aeronaves. E um abastecimento ali, combustível com raio, essas coisas não combinam, né? Além disso, os trabalhadores correm risco, já que geralmente os pátios de aeroportos são áreas muito abertas, descampadas, e ainda costumam ter alguns equipamentos de solo, que são de metal, como escadas, torres de iluminação. Então tudo isso traz ainda mais chances de um colaborador ali ser atingido por um raio, né? Então toda vez que existem relâmpagos na área de aeroportos, as operações no pátio ficam suspensas, que é para proteger a vida dos trabalhadores, né? Então acho que isso é aceitável, né? E se você está pensando que um raio pode trazer riscos a um avião enquanto ele está voando ou mesmo em solo, não, já falamos sobre isso, tá? Já expliquei no episódio 65, tá aqui, ó, o que acontece quando o raio cai em um avião. Outra coisa que pode afetar o pouso ou a decolagem é a visibilidade, principalmente quando a chuva está muito forte. Em aeroportos maiores, isso às vezes não chega a ser um problema, já que os aeroportos possuem equipamentos de pouso por instrumentos, como o ILS, por exemplo. No entanto, em aeroportos menores, ou onde o ILS não está funcionando, isso faz com que vários voos não possam pousar, e aí precisam desviar para outros aeroportos. Isso acontece com frequência, por exemplo, no Santos Dumont. E quase sempre, nas épocas de chuva e nevoeiro, os voos de lá ou ficam fazendo espera sobre o mar, ou alternam para outros lugares, geralmente para o Galeão. Inclusive, isso também vem acontecendo em Recife,
porque o ILS do aeroporto de lá atualmente está inoperante. E aí com isso vários voos acabam alternando para outras capitais mais próximas. Mas mesmo com o ILS operando, em alguns aeroportos pode acontecer de tá com tráfego aéreo muito pesado ali, muito tráfego chegando. E por causa da meteorologia, as operações elas acabam ficando mais espaçadas entre uma e outra, ou até fica temporariamente interrompida. Então pode acontecer da área próxima ao aeroporto, que é chamada de terminal, ficar ali cheia de aviões voando um em cima do outro fazendo curva. E quando isso acontece, o termo que se diz é que a terminal está congestionada ou saturada. E quando isso ocorre, é necessário que aviões que estão indo em direção àquele aeroporto, fazendo órbitas e fiquem esperando antes de chegar no local lá. Para que os aviões que já estão mais perto possam pousar ou possam chegar em segurança. E para que os próximos já peguem uma situação mais tranquila. Agora, um dos motivos mais sérios que trazem essa necessidade são os ventos e as tesouras de vento, ou wind shear, que costumam vir junto com os temporais. Tesoura de vento é uma coisa séria para a aviação. A aviação está toda sempre de olho nisso. Eu já falei de wind shear aqui, no episódio 726. Mas resumindo para você, wind shear é quando o vento muda de direção muito rápido, assim, tem um vento indo nessa direção e outro nessa direção. E isso afeta as aeronaves, principalmente quando estão na decolagem e no pouso. Mas depois de tanto tempo, estudo, pesquisa, hoje em dia os equipamentos dos aviões já possuem um sistema de predição de wind shear. Então os pilotos já sabem quando é a hora de arremeter. E se tem muita chuva e tem um alarme de wind shear, os pilotos desistem do pouso. Se for na decolagem, e ainda der tempo, obviamente, eles desistem da decolagem. Se acontecer depois da decolagem, eles performam a manobra evasiva. Em todos esses casos que eu citei, caso os pilotos não se sintam confortáveis e seguros em seguir com pouso ou com uma decolagem, eles sempre podem, e eles vão inclusive fazer isso, tá? Eles vão pousar em outro aeroporto, que na aviação a gente chama de alternar. Embora a decisão possa ser tomada em conjunto entre os pilotos e a empresa aérea, a decisão final sempre é dos pilotos em comando ali, do comandante. Afinal, são eles quem estão ali voando e devem ter a palavra final sobre o voo deles, né? Eles têm as melhores condições de avaliar. E a principal coisa que é levada em consideração na hora de decidir é a segurança. Ou seja, as decisões são sempre pensadas de forma que todos a bordo fiquem seguros. Mas e se tiver que ficar esperando lá em cima, o combustível do avião pode acabar? Bom, as regras da aviação já pensaram nisso tudo, né? Em todo voo é obrigado, por regulamento, a se decolar com combustível suficiente para fazer órbitas, caso os pilotos decidam esperar o aeroporto abrir, né? Ou então ir para outro aeroporto, caso a situação não seja favorável, e até um aeroporto um terceiro, tá? E o período de órbita não pode ser indefinido. E os pilotos devem alternar assim que o combustível dedicado a essa parte da órbita for consumido. Aí consumiu da órbita, vou para outro lugar. E até na escolha do aeroporto de alternativa, as condições meteorológicas são levadas em consideração. Porque não adianta nada você ter o seu aeroporto de alternativa muito perto do seu aeroporto de destino, porque você pode enfrentar as mesmas condições meteorológicas. Então, normalmente, se escolhe um aeroporto em um lugar um pouco mais distante, em que se tenha certeza que estará sob influência diferente da meteorologia. É muito comum, por exemplo, voos da ponte aérea que saem de Congonhas para o Santos Dumont terem como alternado o aeroporto de Guarulhos, ou vice-versa, e não do Galeão que está ali do lado. E voos que saem do Santos Dumont para Congonhas terem como alternado o aeroporto do Galeão. Quando isso acontece, muitos passageiros ficam chateados, já que eles contavam que iriam chegar no destino para desembarcar, ou pegar um voo de conexão, e agora estão lá em outro lugar. Mas depois de pensar na segurança, uma das maiores prioridades das companhias aéreas é que você, o avião e os tripulantes estejam no lugar certo, já que as malhas são muito bem montadas para aproveitar o máximo dos aviões. Então, quando isso acontece no seu voo, saiba que a companhia está tão chateada quanto você, mas que o importante é que você e o avião e a tripulação estejam em segurança. Então, todo mundo pode se chatear desde que esteja em segurança. E da próxima vez que você for voar e ver na previsão do tempo que vai chover, ou que você estiver no aeroporto e ver a tempestade
se for bando ali perto, não precisa ficar com medo do seu voo, tá? Se as condições permitirem fazer um voo seguro, ele vai acontecer sem qualquer risco. E se você estiver no voo e ouvir o anúncio de que estão esperando ou desviando por motivos meteorológicos, saiba que os pilotos pensaram não só na segurança, mas em evitar que você passasse por uma situação ali de muito vento, muito sacolejo e uma das piores turbulências que você podia pegar. Beleza? Então é isso. Se curtiu a informação, deixa o like e se inscreva no canal. E considere apoiar para a gente continuar produzindo o nosso conteúdo independente aqui, tá bom? Ó, o seu nome aparece aqui para sempre, junto do vídeo. E você ainda tem descontos na loja, tem acesso a spoiler dos vídeos de domingo, alguns erros de gravação. E é isso aí. Tamo junto. Um grande abraço e até o próximo voo.